Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio do O2 Podcast e hoje nós vamos inaugurar aqui um novo programa chamado Bate-Papo com Startups. E hoje o convidado aqui é um convidado muito especial, Alisson Fernando da startup Inspectral, que atualmente aí vem ganhando o mercado de forma muito evolutiva, recebendo investimentos e afins. Então vocês vão conhecer um pouco aí da história dessa startup. Então, ao meu lado aqui está o Alisson Fernando, CEO da Inspectral, e também Diogo Faquinha, um dos idealizadores aqui do O2 Hub e também Oxygen Web. Sejam bem-vindos, Alisson, seja bem-vindo, Diogo, e vamos lá para o nosso bate-papo. Cara, como que... Fala um pouquinho dessa startup, né? Como nasceu, como que é a história do seu negócio aí? Legal, João Lucas, né? Prazer enorme estar aqui com vocês. Acho que vai ser um bate-papo bem interessante. A Inspectral, na verdade, a história dela se mistura com a minha história, a história, né, da minha sócia, que é a Nariane, e também minha esposa. Nós, dentro da academia, né, durante as pesquisas de doutorado, nós detectamos que aquilo que a gente estava desenvolvendo resolvia uma dor gigante no mercado. Né? Na época, trabalhávamos com análise de água, né, usando satélite, usando drone. Então, obter informações remotamente, sem precisar, né, se deslocar, fazer análise de laboratório, que é caro, precisa, né, na água, fazer um barquinho, velejar ali uma semana, coletar um monte de ponto. Então, é um trabalho custoso. E a gente conseguiu, né, desenvolver alguns algoritmos que permitiam extrair essas informações diretamente a partir das imagens. E aí, quando a gente foi a campo, né, a mercado, e a gente procurou alguma coisa para ajudar, né, na época, no processo de pesquisa, a gente não encontrou nada. Era tudo extremamente manual, era tudo extremamente trabalhoso, né, e a gente, de fato, teve que ficar uma semana, né, em cima de barquinhos, visitando vários rios, né, para fazer essa calibração, e ali nós sentimos na pele. Se nós estamos passando por isso, né, possivelmente os vetores de mercado que precisam, né, de alguma forma dessa informação, também estão sofrendo dessa forma. E aí acabamos o doutorado, né, tudo certo, defendemos, né, a dissertação, fomos de fato, né, validar no mercado, não encontramos, né, uma solução capaz de fazer isso. Foi daí que a gente trouxe, né, todo aquele conhecimento que a gente desenvolveu, né, durante as pesquisas de mestrado, doutorado, para de fato começar a se transformar em uma solução, né, para o mercado. Foi aí que a gente viu que tinha um potencial gigantesco para explorar, né? E, na verdade, não só o resultado, de fato, do doutorado, do mestrado a gente trouxe, mas a bagagem, né, de resolver problemas complexos. Dali a gente começou a interagir, né, com muitas empresas que tinham demandas que ninguém conseguia resolver, e, no fim, a Inspectral se posicionou como uma grande empresa, um núcleo que resolve problemas complexos utilizando drones, utilizando imagem, né, utilizando, de alguma forma, análise remota. Então, hoje, a gente está trabalhando na água, a gente está trabalhando em floresta, agricultura, enfim, tem grandes empresas aí, a gente tem a alegria de interagir. Só para a gente entender, como que funciona essa parte da análise de dados, de onde surgiu essa ideia e como que é o dia a dia para quem quer entender um pouco melhor? Legal, Diogo. Ótima pergunta. Na verdade, assim, é um processo complicado e simples ao mesmo tempo, né? Se a gente pensar hoje, né, no boom que está acontecendo de inteligência artificial, ali segue mais ou menos a mesma lógica, né? Então, a gente tem algoritmos de inteligência artificial que vão ficando cada vez mais inteligentes, quer dizer, as inferências que eles fazem, né, sobre os parâmetros que a gente quer analisar na água, vai se calibrando cada vez mais e aprendendo com os erros, com novos dados, e a partir disso eu tenho toda a parte da física na frente, né? Então, lá aquilo que a gente via no ensino médio, né, das equações de ótica, de, né, tudo aquilo que a gente via, a gente acaba tendo como um input no nosso algoritmo, que vai se transformando até a gente chegar naquela grandeza que importa. De uma forma mais leiga, vocês fazem essa análise de forma remota, como você disse, através de imagens, né, de drone ou satélite. Então, assim, preciso mapear um leito de um rio lá. Começa a fazer uma série de imagens hoje e ao longo do tempo vem analisando essas mudanças, né, e através dessas análises os algoritmos conseguem dar uma avaliação ali do que está acontecendo naquele perímetro, naquele rio, no que for. É mais ou menos assim. Perfeito, acertou na mosca. Ao invés de eu ir lá no rio, pegar uma amostra e levar para o laboratório e ter, sei lá, 10 parâmetros que a empresa precisa, a gente pega esses 10 parâmetros e obtém a partir das imagens, né? Então essa é a parte que nos dá escalabilidade no negócio. Uma dúvida. Só com imagens conseguem medir todas essas questões de erosão, qualidade da água, todas essas informações? Aí tem a parte legal. Não é uma imagem comum.
né? Se a gente pensar hoje nas câmeras, né? Nos celulares, né? A gente tira o nosso olho mesmo. A gente enxerga RGB, 3 cores, né? Vermelho, azul e verde. Ali ocorre um monte de mistura que a gente, de alguma forma, tem os resultados. As câmeras que a gente usa são câmeras multispectrais. O que é isso? São câmeras que enxergam mais cores do que a gente consegue enxergar. Não são necessariamente cores, porque algumas são invisíveis. Então, são câmeras que captam a informação que a gente não consegue ver. E aí tem uma que a gente usa, por exemplo, tem 14, né, comprimentos de onda que a gente chama, 14 bandas, 14 cores, né? E a combinação dessas 14 cores nos dá, né, a aproximação desses parâmetros de interesse. Então, é uma câmera diferente, né, por trás um algoritmo, né, de inteligência artificial e algoritmo físico também, que aí chega no resultado final dessa exploração do parâmetro de interesse do nosso cliente. E às vezes se a pessoa quer saber se a qualidade da água, esse tipo de câmera consegue medir, ó, se essa água tá limpa, tá suja, tá contaminada. Hoje nós temos 10 parâmetros de qualidade da água mapeados, né? Começamos com um, que foi, de fato, né, resultado do nosso doutorado. Isso foi crescendo e a tendência disso é expandir cada vez mais, né? Então, como que nós fazemos a calibração? É o dado terrestre, que a gente chama, né? O dado de verdade de laboratório, que a gente vai comparando e o algoritmo refinando e se aproximando cada vez mais do resultado que aproxima. O terrestre é aquele coletado manualmente. Exatamente. Eu vi um documentário uma vez na Netflix, se eu não me engano, chamava Era dos Dados. Em Londres, eles começaram a fazer a coleta de dados do... Eu não lembro o nome do rio exatamente. Uhum. Qual que é o rio que passa em Londres. E eles faziam uma coleta de dados quase que diariamente. E aí, através desses dados, tinha muito coliforme fecal dentro do rio. E eles perceberam que o consumo de cocaína em alguns bairros em Londres era mais alto. Por conta que naquele bairro onde o rio passava, você tinha uma contaminação maior e o maior número de usuários de cocaína. E esses dados foram processados, foram analisados e entregues à polícia de Londres. Era algo mais ou menos nesse sentido. Exatamente. É um documentário bem bacana na Netflix que ele fala... chama Era dos Dados e coleta de dados. E como foi feito o caso em Londres através da coleta de dados, só que é uma coleta manual, não é como essa de vocês através de drone ou satélite. Perfeito. E é esse o processo, Diogo. Na verdade, trazer inteligência, que a gente chama inteligência geoespacial, né? Que é aquilo que está localizado em algum lugar. Quer dizer, o dado hoje ele está localizado em algum lugar, né? Ele diz muito sobre o meio, né, que ele se encontra. Então imagina você fazer uma análise de 10 anos desses dados. E com os satélites a gente consegue voltar 10, 15, às vezes 20 anos, dependendo da localização. Quer dizer, eu não vou trabalhar só para o futuro. Você consegue voltar para esses também. dados? Aí que é a parte legal. Como que funciona basicamente essa ideia de um satélite? Como que é esse trabalho com o satélite? Boa. Dentro da nossa plataforma online, a gente tem mais ou menos uns 40 satélites integrados, né? A gente começa pelos satélites governamentais, que são satélites públicos, Agência Espacial Americana, né? A NASA, Agência Espacial Europeia, Japonesa, enfim, todos, né, têm a tradição, né, de lançamento de satélite há muitos anos, né? O Brasil, existem alguns satélites, né, em órbita, mas a referência mundial mesmo é principalmente americano, europeu e japonês. E Os aí satélites são free. Ou não? São acesso free, a gente tem uma licença comercial, né, para explorar também, mas qualquer um conseguiria baixar os dados e utilizar, né, para fins exploratórios ou para fins acadêmicos numa boa. Só que esses satélites, eles têm algumas restrições. Então, por exemplo, né, pegando um satélite americano, cada pixel, cada pontinho da imagem, ele vai representar 10 metros no solo. Quer dizer, coisas menores do que 10 metros eu não consigo enxergar. Só que para analisar grandes rios, grandes áreas florestais, né, grandes alvos, é totalmente suficiente. Só que para nós, não resolve todos os problemas. Então aí é onde a gente vai aprimorando a tecnologia. A gente tem dentro da plataforma, né, outra parceria, né, com outro parceiro, o satélite de alta resolução. Ele em órbita lá, né, lá no espaço, consegue enxergar 50 centímetros. Então veja a diferença, né? De 10 metros para 50 centímetros. Em qualquer lugar, né, do planeta, esse satélite está em órbita fazendo imageamento. Legal. Dentro da nossa plataforma, a gente consegue programar essa captura de informação. Diferença, né? O satélite público está lá o tempo todo fazendo desde o lançamento. Tem suas limitações. Exatamente. Esse satélite de alta resolução, ele vai imagiar sempre, mas só vai entregar quando eu pedir. Então, eu não tenho acesso a 10 anos de dados para trás, por exemplo. Entendi. E aí, pegando um pouco, né, do gancho do que você já explorou, né, o que é a sua solução, muito legal, até esse lance do satélite, a gente ter o acesso
de forma gratuita. Eu não sabia, até acho que talvez quem esteja nos assistindo vai ter essa curiosidade de saber como que faz, né, para estar acessando. O que eu consigo ver lá. E eu vi também que vocês hoje encontraram um nicho, né, Alisson, que é agronegócios, agricultura de precisão, né? Então, assim, até na minha concepção, eu vejo, por mais que a gente lê, né, artigos e vê na mídia também que o processo dentro da agricultura vem evoluindo, mas, na minha opinião, acho que está engatinhando ainda. Tem muita coisa para ser explorado, para ser trabalhado, né? E vocês escolheram esse nicho de mercado, né? E foi um processo, na verdade, João, natural. A gente começou trabalhando com água. O que em volta da nossa vida não tem impacto sobre a água? Né? Não dá para encontrar um negócio que, de alguma forma, né, nem que se for por consumo, né, não dependa da água. E aí, naturalmente, a partir do momento que a gente foi ao mercado apresentar essa solução para a água, a gente começou a ter muitas demandas que, a princípio, a gente não resolvia e que vinham por especulação. Por exemplo, nossa, Inspectral, vocês conseguem fazer isso na água. Eu imagino que é difícil, né? Tem um desafio muito grande, mas vocês conseguiram resolver. Dá para fazer isso também na floresta? Dá para fazer isso também na agricultura? Eu não consegui encontrar ninguém que faça. Será que vocês conseguiriam, né, desenvolver alguma coisa para fazer da mesma forma com que vocês fazem na água? E aí a gente começou a interagir, né, com outras verticais. Primeira delas, agronegócio, que é o mais direto, né, que já é um mercado acostumado com a agricultura de precisão. Então a gente entrou nesse mercado não para fazer o que todo mundo faz, mas para fazer o que ninguém consegue fazer. Né? Fazer é, de repente, o que não está muito bem resolvido ainda. Né? Resolver esses problemas que ainda, embora tenhamos tecnologia, ainda é um problema complexo de se resolver. Né? E aí a gente começou a atuar. Detecção de doenças, mas não qualquer doenças, aquelas doenças que ninguém consegue detectar de fato. A gente começou com a proposta de detectar essas doenças no início, quando eu ainda consigo fazer algum tipo de manejo para ter o impacto naquela safra, não na próxima. Né? Então, mesmo na agricultura, mesmo no agro, né, a gente está tentando, na verdade, né, se posicionar como resolver aquilo de forma diferente e, principalmente, integrada. Né? Eu não quero simplesmente olhar para uma produção agrícola apenas com o fim de produção. Eu quero olhar com o fim de integração, de sustentabilidade. A gente está trabalhando com água, a gente está trabalhando com floresta, a gente está trabalhando com agricultura. Então, tem o meio ambiente. E assim, né, a gente viu que tem uma vertente muito legal para explorar, que é ESG, né? Quando a gente fala, né, da parte ambiental, da parte de governança, da parte social integrada. E a Inspectral tem um potencial muito grande de ser, na verdade, essa solução que mede esses parâmetros que, de alguma forma, podem, né, gerar índices que impactam, né, as métricas Essas ESG. soluções de vocês, elas conseguem prever essa questão de doenças no solo, de ervas daninhas, essas coisas, prever e atuar já durante o processo. Boa. Tem uma diferença aí, Diogo. A gente não está trabalhando com modelos preditivos, quer dizer, para entender o futuro, como vai se comportar. Eu estou trabalhando com modelos que medem o atual e medem o passado. Né? Então, tem uma diferença de observar, por exemplo, eu quero verificar se essa doença tem tendência de aumentar ou diminuir. Né? Isso seria um modelo estatístico que, né, diria, daqui 5 anos isso vai ser um problema. Então, isso não é hoje o nosso negócio. O nosso negócio é, da forma que está melhorando, está piorando a partir dos dados medidos. Medidos como? Nas imagens. Nas né? imagens. Então, se eu hoje e do passado. Perfeito. E esse passado vocês conseguem resgatar quanto tempo? Quantos anos? Olha, ali? Diogo, de case, a gente já teve cases muito legais com 10 anos, assim, com respostas bem interessantes. Análise, por exemplo, de fragmento florestal, né, para entender se uma área de revitalização ela está, de fato, né, tendo uma performance saudável, se ela está, né, ali, de repente, sendo impactada por alguma coisa. A gente fez uma análise ali, se não me engano, 10 ou 12 anos, né, que foi super interessante. Mas depende, na verdade, da disponibilidade, nesse caso, dos satélites. Né? A gente, nesse caso, não dá para trabalhar com alta resolução. Teria que ser realmente com, né, os satélites abertos aí disponíveis. Com o drone, eu falei do satélite de alta resolução de 50 centímetros, mas o próximo nível de detalhamento é o drone. Com o drone, a 120 metros de altura, a gente consegue enxergar 2 centímetros. Então, imagina. O drone consegue ter uma eficiência até maior que a de um satélite. Muito maior. Com a diferença que a gente consegue voar a qualquer momento, né, fazer a captura em qualquer tempo, desde que não esteja chovendo e intempéries. Né? Eu tenho uma pergunta aí bem interessante, eu acho.
qual que é a maior diferença entre o drone e o satélite? O satélite é um satélite geoestacionário. É aquele que acompanha o movimento da Terra, que está ali parado, vamos dizer, né? Tá junto com a Terra, né? E o drone, qual que é a diferença que tem? É equipamento? Não sei, como que funciona isso? A grande diferença, Diogo, começa a partir de duas dimensões. A dimensão espacial, o que é isso? A resolução que eu vou conseguir, o quanto que eu vou conseguir enxergar. O satélite está muito mais alto, né? Então a gente não consegue ainda, né? Acredito que são os próximos passos, os avanços, né, tecnológicos, enxergar 2 centímetros, enxergar 3 centímetros. A gente está hoje ali restrito a 10 centímetros, a 50 centímetros, né, que é o mais poderoso que existe hoje, né, em órbita. Então começa por essa diferença. Enquanto o drone, se a gente voar mais baixo, a gente consegue enxergar milímetros. Né? Tudo depende, na verdade, da necessidade. Um cliente quer detectar, a gente recebeu até uma proposta esses dias, né, contar a quantidade de cupins no pasto. Né, sabe aqueles cupinzeiros que formam, né? Bom, ali a gente tem que ter uma resolução interessante, porque o cupim ele pode ser pequeno, pode ser grande, né? Então, o que a gente recomendou? Faz a contratação de alguém para fazer o levantamento. Não é o nosso interesse fazer o levantamento. A gente nem tem pretensão de atuar na operação do drone em si. A gente quer trabalhar no dado. É por isso, contrata alguém para fazer o levantamento nessas condições, com essa resolução, e a gente roda o algoritmo. Uma pergunta. Nessa questão do cupim, se é uma área, sei lá... Gigante, o cara tem lá 10 mil alqueires. Compensa trabalhar com um satélite ou o drone? Porque o drone é uma área muito grande. Para o drone ficar levantando, demoraria muito mais. E acho que um cupim deve ter mais de 50 centímetros de diâmetro. Exatamente. Se for acima de 10 mil hectares, a gente recomenda o satélite. Até 10 mil hectares dá para trabalhar com os drones de alta performance. Né? E a gente tem parceiros que têm esse tipo de operação. Como eu disse, não é o nosso objetivo trabalhar na operação porque não é escalável. Né? Nós queremos se posicionar como empresa de dados, né? Inteligência em dados. Então, faz o mapeamento e utiliza, né, de alguma forma como input na nossa solução. Agora, se for uma área muito maior do que isso, né, a gente tem 2 caminhos. Ou demora mais tempo para fazer o levantamento com drone, que é possível também. Né? Tem parceiros nossos que fizeram levantamento de 30 dias. Para cobrir áreas assim gigantescas, uma cidade, por exemplo, né? Ou vai para o uso do satélite de alta resolução, né? Desde que a resolução de fato seja, né, relevante. Exatamente. Muito bom. Necessidades. Cara, agora vamos falar um pouquinho do negócio, né? Então surgiu, né, de acordo com a sua história, ele surgiu através ali da academia. Isso é até uma contradição do que os jovens, né, vêm colocando hoje como imposição dentro do mercado, falando que a faculdade, a universidade não é importante mais. Às vezes um cursinho ali na internet já te alavanque, né? Isso eu sempre fui contra e continuo acreditando muito, sim, no universo, na faculdade. Claro, o modelo de negócio precisa ser, talvez, ali reformulado, refeito. E em qual momento, cara, você viu, falou, porra, esse negócio aqui tomou jeito, eu vou começar a ganhar dinheiro. Em qual momento que você deu esse estalo, assim, cara, sai da academia, vamos pro business, vamos pro negócio? Legal. Essa é até uma história interessante, João Lucas, porque antes de fato de assumir a Inspectron, né, full time, né, e dedicar a vida, eu era professor. Então eu acabei o doutorado, né, já com essas perspectivas, já começamos ali a desenhar a Inspectron. No mesmo ano que a gente acabou o doutorado, a gente, eu digo eu e a Nariane, né, que é minha esposa e sócia também, ela mais da área ambiental e eu da área tecnológica e negócios. No mesmo ano que a gente defendeu, a gente já desenhou a Inspectron, mas ainda muito risco envolvido, né? Éramos só nós dois, precisava fazer esse trabalho de validação. É uma disrupção que a gente traria para o mercado, então precisaria ali ser, né, muito bem enquadrada e arquitetada, porque, embora seja uma tecnologia inovadora, vinha de uma base da nossa família também, né? Quer dizer, eu ia me arriscar, a Nariane também ia se arriscar, como que a gente ia lidar com tudo isso, né? E nesse meio tempo, a nossa filhinha nasceu também, a Cecília, quase na mesma época ali da Inspectron, então 2 filhas, né? Turbulência crescendo, total. Exatamente. Então, assim, até a gente detectar esse ponto, João Lucas, nós vivemos a carreira dupla, né? Então, eu dando aula, né, numa universidade, a Nariane também, né, fazendo pesquisa, continuando, até que em 2021, final de 2021, quer dizer, 1 ano e meio de Inspectron, que a gente todo preocupado em validar que aquilo de fato resolvia um problema, com 1 ano e meio a gente falou, não, é isso.
E aí nos desligamos das nossas outras funções e mergulhamos de cabeça, né, na Inspectral. Qual que foi o momento de virada de chave? Quando a gente percebeu que não só resolvia cases, mas tinha o potencial de gerar receita. É nesse momento que a gente falou, não, aqui tem Aí teve essa virada de chave. Exatamente, aqui tem algo pra gente explorar. E na verdade sempre foi um sonho, né? Então, todo mundo que é picado pela veia empreendedora, né, tem o sonho de empreender e chegou esse momento. E não existe empreendedorismo sem ter um risco. Exatamente. E a parte interessante do risco, né? O risco não só tecnológico, mas científico era muito grande. Quer dizer, talvez era uma coisa que funcionasse em laboratório, em ambiente controlado, mas na hora ali do vamos ver no mercado, no campo, não ia funcionar. E aí? Isso a gente não descobriu, né, na academia. Então, aí tá o processo de validação, processo de testar, experimentar. E falando agora, né, da formação, né, e da importância. Primeira vertente que a gente pensou e a gente foi testar, não funcionou. E aí? Qual que era? Que era detectar plantas aquáticas. Funcionou? Funcionou, teve resultado. Mas o mercado não precisava só disso. E aí? A gente vai falar, não, a gente aprendeu a fazer isso. Então é isso que eu vou levar e dar murro em ponta de faca. A gente foi observando, bom, isso aqui resolve um problema do mercado? Resolve. Mas também ele está precisando de A, B, C, D e E. Quer dizer, o valor agregado para entregar de fato uma solução tinha que ser maior. E daí é onde vem a formação. Não foi o primeiro plano, mas a nossa formação nos permitiu encontrar um caminho para continuar explorando. Não simplesmente dar 10 passos para trás e abandonar. Né? Se não fosse uma formação, né, que permitisse, de fato, não só aprender a resolver esses problemas apertando, o que a gente fala, né, apertando o botão, mas descobrir o que está por trás daquele botão e como que funciona, né, e redescobrir e reinventar tudo isso, né, não avançaríamos. E aí, a parte mais importante, né, o networking de altíssima qualidade que a gente teve dentro de uma formação de altíssima qualidade, né, dentro do mestrado, do doutorado, que nos permitiu aprofundar e mergulhar de cabeça, né, com contatos, assim, referências mundiais, que a gente poderia ali mandar um e-mail e falar, ó, eu fiz isso aqui, né, não foi muito bem e tal, e aí, né, para onde a gente vai? Então, a academia, ela traz, e aí uma dica, né, para quem está vivendo esse processo, seja graduação, mestrado, doutorado, é aproveitar o networking, assim, de altíssimo nível que a gente tem. Você trouxe um ponto interessante, que até a gente conversou um pouco antes do nosso bate-papo aqui, né? Hoje a gente vê uma geração, né, que ela gosta de entrar na faculdade, faz a faculdade, ou às vezes nem entra na faculdade e ali acabou, já tem um conhecimento. Só que falta o entendimento de que é um conhecimento muito raso, né? Vai fazer 2 cursos ali na internet e já tô sabendo. Cara, você sabe só a pontinha do iceberg, né? Você, como você disse, você passou anos e anos estudando, né? Chegou ao doutorado e não só o doutorado, o conhecimento técnico, né? Mas você aproveitou o network, trocou experiências. Eu acho que esse tipo de conhecimento é o que você leva, assim, até mais que o dia a dia ali numa sala de aula, né? Porque parte das coisas a gente acaba esquecendo, não consegue absorver tudo e aproveitar tudo, né? Mas o networking, o viver o dia a dia ali, é onde faz a diferença, né? E eu falo assim, é na dor que a gente aprende, né? Eu imagino que vocês devem ter algumas dores hoje, ou já tiveram no passado ali na Spectral, e como foi a solução dessas dores, né? O que vocês fizeram? Não foi só o que estava nos livros que ajudou vocês a resolver. Sim. Né? Sabe uma dor que é latente e no princípio, obviamente, foi muito grande? O risco científico daquilo não funcionar. Daquilo em ambientes diversos, que Brasil praticamente, né? Em cada região a gente tem um ambiente totalmente diferente. Né? O risco disso não funcionar. E é um risco que hoje ainda a gente convive. Quer dizer, vamos criar um novo algoritmo para modelar isso que ninguém está fazendo? Bom, será que ninguém está fazendo porque não dá para fazer? Porque já tentaram, né? E de fato não dá, está comprovado, né, cientificamente que não resolve. Então isso é um risco, né? Uma dor que a gente precisa enfrentar, só que a gente enfrenta, a gente não se esconde dela. E falando dessa parte, né, de mitigar riscos, né, a vida do empreendedor, no fim, não é não aceitar os riscos, né? É controlar, conhecer muito bem. Exatamente. Né? Conhecer muito bem os riscos para, de alguma forma, controlar. A gente está no estado de São Paulo, né? Praticamente centro do Brasil. E aqui a gente tem muitas iniciativas que promovem e apoiam o desenvolvimento disso que tem risco tecnológico.
Então hoje, né, dentro do estado de São Paulo, a gente teve acesso a 2 investimentos a fundo perdido. Por quê? O governo público investe e fala, ó, tá aqui. Eu sei que isso é um risco muito grande. E eu comprovei esse risco, né, por um monte de análise por ali. Então tá aqui esse valor que é para fomentar o seu desenvolvimento. Então o risco agora não é só do empreendedor. O risco é compartilhado. Pelo menos o risco financeiro, né? Porque o risco da vida é só do empreendedor mesmo, não tem o que fazer. Né? A gente conhece alguns projetos já desses. Quais foram esses projetos que vocês participaram? Nós, basicamente, Diogo, entramos na esteira da FAPESP, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Lá dentro tem um programa que chama PIP, Pesquisa Inovativa em Pequena Empresa, que é justamente para promover essa vinda do pesquisador acadêmico, e tem um monte de coisa legal, um monte de coisa que resolve problemas latentes hoje da sociedade, mas que às vezes fica preso num artigo, fica preso, no melhor dos casos, ali publicado numa revista internacional, mas que a população não tem acesso. A FAPESP tem esse tipo de investimento, né? Tem esse tipo de recurso disponível, e ela sempre, em troca, ela quer trazer o pesquisador para dentro do negócio, né? Da startup, do projeto que for, né? Eu tive lendo a respeito disso esse tempo atrás, esse da FAPESP, e também tem um projeto, se eu não me engano, que chama Centelha. Sim. Né? Que ele abre inscrições no Brasil todo, em várias regiões e em várias áreas, né? Defesa, meio ambiente, sustentabilidade. Áreas estratégicas, né? Áreas estratégicas, né? E tem essa possibilidade do fundo perdido, né? Exatamente. Se entender, se entender que seu projeto é viável, é um bom projeto, né? Tem esse tipo de recurso, né? Sim. Para quem está começando, para quem tem uma startup e procura esse passo, eu acho que a maior dor é o seguinte, né? Em algum momento você precisa de um recurso, você precisa de um investimento. Exato. Sim. Porque você tem risco, você tem que começar a montar um time operacional, seja de análise de dados, um administrativo que seja desse time, mas você tem que ter esse investimento. Você precisa vender o seu negócio, vender né? o seu Como que eu vou negócio. vender? Porque, igual o Joe comentando, existe, acho que, um abismo gigante entre a pesquisa acadêmica e o mercado real. Porque, às vezes, na pesquisa, ali, resultados fantásticos, índices pulando no teto, mas o mercado vai absorver, eu vou ter valor, meu ticket está compatível ao meu concorrente, então fica distante, né, o mercado e a realidade da pesquisa acadêmica. Quando a gente fala assim de pesquisa e mercado, é um negócio bem, bem interessante, né? E você vê isso em todas as áreas, né? Sim. Eu sou um cara que eu gosto muito de Fórmula 1, né? E aí você vê assim, as equipes de Fórmula 1, assim, os caras trabalham com tecnologia de ponta, né? E eu tava vendo uma matéria esses dias atrás, que uma das equipes na Fórmula 1 fez um estudo de túnel de vento, assim, top, assim, a nossa melhor aerodinâmica e tudo mais, o carro tá top pra esse ano, né? Que é a Mercedes, no caso foi o ano passado, né? E agora, colocou o carro na pista, o carro não funcionou, a Mercedes tinha sido campeão acho que 7 ou 8 vezes seguida, colocou o carro na pista, já era, a Red Bull foi lá, matou, ganhou os últimos 2 campeonatos, né? Só que no túnel de vento os dados falam assim, ó, tem um excelente carro, a parte de pesquisa e desenvolvimento do projeto tava ok, colocou lá, ficou para trás, né? Logicamente que então, novamente, processa esses dados, vão analisar e a equipe já tá se reabilitando novamente, né? Mas é como o mercado, né? Você trazer a pesquisa para o mercado, nem sempre ela funciona corretamente, exatamente, né? E tem essas dores no meio do caminho, né? E aí o grande laço do empreendedor é como trabalhar com esses dados, o que fazer. Exato. Porque, isso aqui não deu certo, o que eu faço agora? Não dá pra voltar pra trás, não dá pra desistir, né? E é aí que nasce o empreendedor de fato. É aí que nasce. Né? Por isso que, ainda bem, né, que estamos tendo muita iniciativa que promovem essa vinda do pesquisador, que antes só tinha a opção da academia. Quer dizer, né, eu fiz mestrado, doutorado, então agora eu vou tentar passar num concurso para, né, de fato, ser professor e assim, né, continuar o ciclo. Mas que agora tem uma nova oportunidade para transformar, na verdade, a realidade do Brasil. Né? Se a gente olhar nas universidades, né, a gente tem produções de altíssimo nível, comparável a nível mundial. Pessoas aqui dentro do Brasil que são referências a nível mundial, em várias áreas. E essas pessoas agora têm um incentivo de transformar tudo aquilo que já tinha uma contribuição gigantesca, né, pela própria publicação de tudo isso, mas que ainda ficava restrito, né, ao grupo da academia, ao grupo de pesquisadores, né? Exato, mas que agora tem um potencial muito grande de levar para o mercado.
já começa a acontecer no Brasil, né? O acadêmico interagir com o corporativo. Exato, né? Exato. Mas acho que ainda vai alguns anos até o corporativo também buscar o acadêmico lá, né? Exatamente. Esse acadêmico de alto padrão, de alta qualidade. Porque eu não sei, né? Talvez hoje a gente tenha no Brasil uma fuga desse nível, né? O cara vai pra fora, vai pra Israel, vai pra Europa, Estados Unidos, onde tem tecnologia e consegue se desenvolver, se desenvolver, né? Consegue aproveitar, porque às vezes o meio acadêmico ainda no Brasil, assim, de alto nível, né? Acaba, ou fica ali dentro da faculdade, né? Da academia, até o fim da carreira, né? Ou dificilmente consegue entrar no mercado, né? Mas Perfeito. se tem um projeto desse, acho que é algo interessante pra... Hoje, né, olhando dados, até inclusive do Sebrae, eu analisei que a cada 2 a 3 minutos nasce uma startup no Brasil. É um número, imagina, expressivo. Daqui 2 minutos nasceu mais uma startup, né? É expressivo. Só que a gente vê, em questão de resultado, isso é massivamente muito negativo, né? Então, hoje eu tenho 0,8% de startups que conseguem estar crescendo, que conseguem relativamente se tornar ali depois um negócio efetivamente dentro do contexto do mercado. Qual a analogia, olhando um pouco a sua história? Eu vejo assim que você tem um Boeing na mão e precisa colocar esse Boeing para decolar. Exato. E a gente sabe que hoje na aviação, para você decolar um Boeing, tem um custo muito alto, né? E eu vejo muitas startups que tem um Boeing na mão, mas aí fica querendo pilotar seu teco-teco. Sim. Né? E eu acho que todo esse amparo, né, de investimento, ele vem para colocar realmente esse Boeing no ar, que hoje é Spectron. Perfeito. E pegando até um gancho, né, com o que o Diego tinha comentado sobre Fórmula 1, né, falando a questão de piloto, não importa se você tiver a melhor tecnologia, né, como o Ayrton Senna falava, né, a melhor tecnologia que existe é o piloto, que está atrás do volante ali. Né? Você pode ter o melhor carro, você pode ter a melhor tecnologia, o melhor meio, mas se não tiver quem está controlando, quem está pilotando de fato, assumindo, né, todos esses ganhos que existem ali, o Boeing não decola. Né? Não tem o que fazer. Não vai. Né? O carro de Fórmula 1 não supera a expectativa. Essa é a realidade. E cada vez mais, né, olhando para a realidade que a gente vive hoje, cada vez mais a gente vai ter acesso à tecnologia de alto nível. Né, tá aí a virada de chave que ocorreu com o ChatGPT, que agora todo mundo está sabendo de inteligência artificial e usando, né, no seu dia a dia, que bom. Né? A inteligência artificial vai substituir o humano? Não, a gente já avançou dessa discussão. Né? Agora não é mais essa discussão. A discussão é como que eu posso utilizar a tecnologia para facilitar a minha vida e tornar mais eficiente aquilo que eu preciso fazer. Né? Então, a grande analogia, na verdade, para vencer esse abismo, João, eu acho que, na verdade, é você pensar como um piloto, né? Não apenas se acomodar com aquela tecnologia que pode ser o mais disruptiva que existir, né, da face da Terra, mas se não tiver um bom piloto disposto a entender os riscos, e daí, a partir de entender os riscos, né, controlá-los, não vai decolar o Boeing. É simples assim. E existe um processo, que é um processo inicial, extremamente solitário do empreendedor. Só que algo que eu discordo, né, até mesmo de muitas literaturas, é que o empreendedor é um ser solitário. Não precisa ser. Né? Você precisa se apoiar em comunidade, você precisa se apoiar em mentores mais experientes. E hoje está muito fácil. Você abre o LinkedIn, você pode falar com o diretor ali, igual a gente trabalha, né? O diretor da Ambev, se você quiser. Né? A gente começou a interagir com a Ambev a partir do vice-presidente, quer dizer. Né? Todo mundo hoje está um clique. Sim. Tá um clique. Então você pode ter uma mentoria com um cara fantástico lá dos Estados Unidos que está tomando um cafezinho, mas vai conversar 10 minutos com você que vai mudar a sua vida. Exatamente. A gente tem muita essa filosofia, né? Pela Oxygen Web, às vezes a ida para São Paulo, você vai lá, cara, uma frase que ele te fala muda totalmente o seu cenário, muda totalmente as suas estratégias. É importante sim, você... Eu falo assim pela história minha e do Mal, né? A gente é amigo de infância e tal, trabalhava numa empresa, saímos, abrimos nosso negócio. E abriu a agência, a gente muito novo. O que fez a gente dar os primeiros passos, conquistar os primeiros clientes, né? Logicamente o preço era lá embaixo, né? Pra conseguir abrir o mercado, né? Mas muito networking. Pô, conhece aquele cara ali. Daí cara de pau. Fiz né? um projeto pro cara de pau. Fiz um projeto pro cara, me indica um cara aí, não sei o que. Pá, me indica, bate palma lá, vamos lá e vai... E assim foi crescendo, né? E outra coisa disruptiva, pelo menos pra mim, foi quando eu fiz um curso do Sebrae em Pretec, né? Sim, que é um curso que fala assim, sai da casinha. Sai do quadrado aqui. Chega demais do mesmo, né? Chega demais do mesmo. Pensa diferente, né? O problema é que quando você sai do Empretec, você sai numa empolgação, você sai animado e você fala assim,
nem todo mundo pensa igual você. O padrão das pessoas é, vou fazer o básico, fazer aquele ali, que assim, isso aqui dá certo. Feijão com arroz. Feijão com arroz e boa, né? Então, é uma dificuldade que a gente encontra. Quando a gente tem muito esse pensamento disruptivo, muito diferente, você encontra essas barreiras, né? É uma dor que a gente sente ali grande. E é encarar o risco, né, Diogo? Encarar não é isso. fugir do risco, né? É encarar. É conhecê-los muito bem, mas encarar, né? De fato, se a gente olhar na história da sociedade, as maiores disrupções, né, que mudou de fato a sociedade, veio de pessoas que encararam o risco, né? Em todas elas. Havia um risco muito alto, né, de não dar certo ou de continuar. O pior caso, o que aconteceria? Continuar da mesma forma, né? Isso é o que eu penso, né? O pior caso, o que é? A gente continuar da mesma. Então vamos tentar, né? Talvez esse pior caso se transforme no melhor caso, né, de uma carreira. Legal. Então, falando um pouquinho do presente, né? A gente tá acompanhando vocês, inclusive até nas minhas aulas na faculdade, eu abro o case lá, pequenas empresas, grandes negócios. Eu falei, galera, esse cara aqui é de Prudente, genuíno aqui da nossa cidade, onde esse cara tá voando, né? Então a gente vê que vocês estão recebendo fomentos, investidores anjos, né? E o que vocês estão... Como que passa na cabeça de vocês, sabe? Vivendo esse momento assim tão especial para uma startup, uma empresa. Quantas pessoas não queriam... Quantas empresas, né, não queriam estar onde vocês estão hoje? E o que vocês pensam pro futuro aí, ô Alisson? Ô João, sabe, isso foi algo que a gente veio assim com muito planejamento desde o princípio, mas não um planejamento do caminho a seguir, mas de onde a gente queria chegar. E o caminho muda, né? É fato. O caminho muda e mudou e muda muito. E se você não estiver disposto a escolher outro caminho, você pode correr o risco de ir pro lugar errado. E esse é um risco que ninguém quer. Né, ir para o lugar errado ou ficar parado, né, na pior das situações. E a gente viveu, até o ano passado, João, a gente fala um ambiente muito mais interno do que externo. Quer dizer, a gente estava muito preocupado em validar a tecnologia, em provar que de fato funcionava, em provar que aquilo tinha adesão no mercado, né, tinha uma boa proposta de valor para ser oferecida e que isso ficasse claro para o nosso cliente. Então a gente começou a atender poucos clientes, só que o nosso negócio atende grande empresa. Então a gente tem Ambev, a gente tem Bayer, a gente tem grandes empresas de saneamento, grandes usinas hidrelétricas. Foi diferente também, né, a gente entender como que é a linguagem que a gente aborda, né, esses nossos clientes, exatamente, né? Que são gigantescos, que têm agendas assim, uma loucura, mas que de alguma forma a gente precisava acessar. Então o que a gente foi fazendo? O efeito de comunidade. Tudo o que tinha de oportunidade, a gente se enfiava. Não sabia o que ia acontecer ali. Se uma aceleradora a gente ia. Um edital, a gente tá lá. Uma competição, a Spectral tá lá. Então a gente começou a explorar essas oportunidades. E isso acabou nos conectando com essas grandes empresas. Quer dizer, essa aceleradora, na verdade, era promovida, né, por uma empresa, mas era a Ambev que estava por trás. Então a Ambev que estava ali de olho no que estava acontecendo. Essa outra mentoria, rede de mentorias aqui estava acontecendo, mas não era só uma mentoria, era o pessoal da Vale que estava ali. Quer dizer, ali a gente começou, sabe, o nosso networking, né? Acesso a esses direto, e na cara de pau, né? Se inscrevendo, correndo risco de não ser. Então, até agora, a gente viveu, até 2022, a gente viveu esse momento, né, de descobrir para onde a gente vai, né, como que a gente, né, gera o potencial maior para tudo isso. Já geramos receita em 2022 e percebemos que a exposição foi muito positiva. Nós antecipamos a nossa rodada de investimento para já, no ano passado, começar a interagir com investidores. Gente, foram mais de 80 reuniões com investidores. E a média é 100 para 1, né? Então a gente está dentro da média. Está dentro da média. Está dentro da média. E às vezes com um investidor, 18 reuniões. Por quê? É um negócio que tem muita incerteza. É disruptivo, tem tecnologia, mas tem ciência. Né? Então é novo também para o investidor. Né? E a gente não foi para o investidor que estava acostumado, né? E era o nicho dele, a tese dele, investir em startup científica. Não, a gente quis mesmo testar. Vamos pegar mesmo investidor de mercado, né? Que é isso que a gente precisa. A gente já validou a solução, tá aqui, né? Falta embrulhar para presente e de alguém que tem experiência. Fala, não, agora dessa forma a gente leva para o mundo todo, que é o nosso objetivo. E aí a gente foi para o mercado, conversou, trouxe investidores, e a gente trouxe, assim, 2 grandes grupos fantásticos que já estão, sabe, muito dentro, né, da nossa operação, como mentores mesmo, não só como investidores. São investidores ativos no negócio. Exato, é skin the game, né, o que a gente sempre escuta falar, né, o pessoal tá ali junto com a gente definindo estratégia,
Sabe por quê? Entrei pra sentir a dor junto, né? Exatamente. A dor e a vitória junto. A gente sempre se preocupou muito que, financeiramente, a gente já estava capitalizado, né? A gente levantou 1,2 milhões de fundo perdido, né, com a FAPESP, então estava, né, tranquilo para avançar até os próximos passos. Só que a gente sabia que corria o risco de estagnar. Porque ali ainda a gente não ia conseguir uma escalabilidade de atingir o mercado com força, sozinhos. Era um esforço muito grande que a gente teria que fazer. Por isso que a gente estrategicamente trouxe investidores do famoso smart money, né? Não só pelo dinheiro, mas principalmente para o know-how. Know-how deles no Pelas mercado. conexões que eles trariam. Que agora é o momento decisivo da Inspectron. É o momento onde a gente sai, né, desse ambiente de provar tecnologia, de, né, as vendas diretas, complexas ali, né, que são abordagens quase que privadas, né, e personalizadas com cada cliente. E a gente vai para o momento de transformar isso em uma máquina escalável. Né? Então, se eu errar o meu ticket ali de cobrança para um cliente, eu posso comprometer os meus próximos 5 anos, porque eu estou preocupado em contratos de longo prazo. Então, agora era o momento estratégico de trazer quem já viveu isso. E viveu do outro lado. Né? Viveu do lado das grandes empresas que são os nossos clientes. Essa é uma dor que eu acho que muita startup tem a dificuldade, né? Ele validou o produto. Aí ele precisa do recurso. Consegue o recurso. Aí o que fazer com o recurso? Porque às vezes consegue o recurso de um investidor que não vai estar ativamente ali dentro. Ou o investidor que ele não tem o know-how na área, né? Vejo que assim, o caminho de vocês tá muito claro, muito definido, tem essa participação ativa, né? E às vezes a pessoa pega o recurso na mão e faz o quê com o recurso? Exato. E se perder com o recurso é muito fácil, Sim. né? Não, e a gente viu aí, né, um monte de bolha estourando, né, um monte de layoffs acontecendo. Por quê? É simplesmente o crescimento pelo crescimento. E a gente nunca, obviamente eu falo do passado e presente, né, mas espero que o futuro também continue, nunca vai olhar para o crescimento apenas pelo crescimento. A gente está olhando o crescimento de forma sustentável. Né? O crescimento, mesmo que seja ali a não passos astronômicos, né, como a gente vê, sei lá, TikTok, ChatGPT, que em um mês ali milhões... Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é talvez não ter uma carteira gigante de clientes, mas ter clientes gigantes dentro da carteira. Né? Essa é a principal metodologia. Entregar soluções de longo prazo, né? Na verdade, são clientes que vão ficar ali com vocês, assim, o resto da vida, Exatamente. Né? É um casamento. É um casamento, né? Porque a solução de vocês vai entregar dados para o cara... Todos os anos o cara precisa daqueles dados, né? Exatamente. Essas empresas vão precisar dessas E a parte legal é que a gente tem um potencial de upsell muito grande. Porque o que a gente faz é escalável. Com a Ambev, por exemplo, a gente começou a interagir na Ambev. Vamos resolver o problema aqui no Rio de Janeiro? Rodamos no Rio de Janeiro. Nossa, resultado legal. Foi tão eficiente que a gente, no mesmo contrato, a gente conseguiu expandir para Jaguariúna e expandir para Canoas. Quer dizer, 3 estados diferentes. Se fosse alguma coisa que dependesse, né, de coisas manuais, processos, né, enfim, ou mesmo hardware, né, não seria possível. Com isso, né, brilhou os olhos, obviamente, os resultados foram fantásticos. Ambev chegou, oportunidade aqui, vamos interagir agora com o Global, com a EBI, né, que é o pai de todas, né, quem interage aí no mundo, né, e agora a gente está interagindo com a EBI. A gente vai rodar agora, né, em Argentina, Colômbia, acho que Bolívia, quer dizer, agora já estou indo para outro escopo. Esse projeto de vocês é em cima das unidades. Em cima das unidades. Unidades que fazem captação de água. Quer dizer, qual que é a matéria-prima de uma boa cerveja, de um bom refrigerante? Água. Né? Então, existe não só essa preocupação para o uso da água no processo de produção, mas também a responsabilidade ambiental. A Ambev se preocupa, né, com o impacto que está sendo gerado, se está havendo uma melhoria, se está havendo, de repente, alguma coisa que eles podem tornar mais eficiente. E a parte mais legal, né? Existia uma lenda que a água que a Ambev capta e usa nos seus processos, essa água, parte dela volta, né, pro rio. Existia uma lenda que a água que volta tem mais qualidade que a água que ela pega. E a gente comprovou que é verdade. É verdade? É verdade. Os processos de tratamento, né, mesmo depois de usar, né, sei lá, a produção de Gatorade, imagino que tem um monte de mistura, né, um monte de fórmulas ali malucas, mas a água que volta tem melhor qualidade que a água que ela pega. O processo de pureza daquela água ali chega num nível de qualidade e a água que vocês entregam ali depois tem um nível de pureza maior. Maior, exatamente. Pô, que bacana. Legal isso. E aí, né? Através do trabalho de vocês, conseguiram analisar isso e comprovar. Falou, essa água aqui... E a parte mais legal é que a gente não analisou um ponto. A gente analisou o rio inteiro. Quer dizer, isso traz um poder
estratégico muito grande. A Ambev ele vai observar ali, sei lá, 10 quilômetros antes de onde eles fazem a captação de água e verificar que daqui uma semana aquela água que tá vindo ruim ali vai precisar fazer alguma coisa lá. Seja parar a captação, seja fazer uma manobra, enfim. Esses dados que vocês coletam, é possível ter isso em tempo real? Então, Por exemplo, num rio lá, às vezes tem uma contaminação no rio, alguma coisa. Pô, os dados estão falando que ó, o rio tá contaminado. O que que faz? a gente fala hoje, Diogo, que é em tempo quase real. Por quê? Porque eu preciso da aquisição da imagem. Agora, a gente já tem algumas conversas para desenvolver em parceria, né, com outras indústrias dispositivos para fazer esse monitoramento em tempo real. Vai ser o nosso negócio desenvolver esse dispositivo? Não. Nosso negócio é a inteligência por trás. Quer dizer, o parceiro que vai criar a câmera, criar ali as comunicações necessárias para mandar isso automaticamente para o nosso servidor. E aí lá a inteligência, né, agir da mesma forma. Aí vai ser em tempo real. Dizer, eu vou instalar isso em algum lugar, vai ficar fixo ou não, pode ser que esteja móvel, sei lá, num barquinho, enfim, não sei, né? E aí, a partir disso, a Inspectro atua de novo na inteligência dos dados, não no dispositivo. O dispositivo não é o nosso interesse. Mas aí, nesse caso, aí sim, tempo real. Uma pergunta, existe espaço pro órgão público junto à Spectral? Porque, por exemplo, a gente vê o caso do Rio Tietê em São Paulo, né? Sim. Um rio, não sei se ele tá morto ou não, tá? Não entendo muito da área. Mas assim, ele vem até até antes de São Paulo, um rio saudável, vivo, né? Quando chega em São Paulo, praticamente morto. Dá pra fazer uma análise disso? Sim. Pô, os últimos 10 anos tá mais poluído, menos poluído? Dá pra fazer um trabalho? Até hoje, assim, case comercial, a gente não tem ainda, né, com entidade pública. Mas na academia era muito comum, né? Os dados que a gente utilizou para doutorado, para mestrado, era sempre desses rios, né, que tinham interesse público. E aí sim a gente interagia, né, com prefeituras, às vezes, né, com órgãos ambientais que de alguma forma, né, a gente precisava ali, né, fornecer essa informação para tornar o ambiente mais eficiente. Infelizmente, né, o mundo da startup acaba rodando muito mais rápido do que o mundo público. A gente teve uma oportunidade, né, de interagir com uma Secretaria de Meio Ambiente de um dos estados, e, nossa, estava avançando muito bem, né, todas as negociações, tudo certinho, né, já pronto para lançar o edital, e aí veio uma mudança política. Quer dizer, voltamos à estaca zero e eu nem sabia mais com quem eu conversava lá dentro. Então, existe essa diferença, né, de precisar desse tempo de maturação maior, né, no setor público, que às vezes, né, não está ali alinhado, né, com o tempo da startup. Estamos fechados? Obviamente que não. Né? Se aparecer uma oportunidade, né, para resolver de alguma forma, né, aplicar a nossa solução, né, para entidades públicas, estamos totalmente abertos para isso. O grande problema do setor público é o viés político, Exato. né? Porque às vezes uma mudança de governo de um lado ou de outro, toda aquela preocupação assim, ambiental, com leito de rio e tudo mais, sim, pode desaparecer do dia para noite. Exatamente. E pensa assim, a gente ia entrar para resolver um problema assim, bem interessante. Eles precisariam fazer uma campanha, sei lá quantos meses, para visitar os rios e verificar a qualidade da água daqueles rios. Quando 80% dos rios, na nossa análise, a gente conseguiria fazer por satélite. Quer dizer, em um dia, a gente já teria ali a informação. Mapeado. A informação direta e precisa? Não, mas não é o objetivo. O objetivo é entender, né, de repente, a comparação, né, entre as características daqueles rios. Então, seria assim, uma informação para o dia zero, fantástica, até mesmo para definir, né, a estratégia. Não, vamos priorizar aqui, ou assim, até tá acontecendo. Questão de economia, né? Porque sim, olha o tanto de equipe otimização que você tem que de processos, movimentar carro, diário em hotel, alimentação, equipamento. E você tem uma análise muito mais precisa já de dados, já trazer dados primários já para tomar decisões, né? E a gente está falando bastante de água, mas isso se reflete na floresta, isso se reflete em agricultura, né? Às vezes cidades também, né? A gente teve um parceiro que era de saneamento básico que precisava fazer, de alguma forma, o mapeamento das tampas de bueiro. E aí, tem a ver com o nosso negócio? Olhando diretamente, né? Não é uma câmera e tal, mas tem a inteligência artificial que vai detectar, vai extrair informação. Spectral não é inteligência já espacial? Então, vou continuar extraindo dados a partir das imagens, né? Então, nisso aconteceu. Legal. Né? E o mais legal é que não precisa ser nós o operador de drone. E nós nem queremos ser o operador de drone. Ele pode contratar alguém, que de repente já até está ali fazendo alguns tipos de serviço, né, para essas empresas, mas que a gente vai inserir a inteligência para extrair essas informações da forma mais útil possível. Ele faz a captação, passa para vocês. Nosso servidor online analisa. Hoje a gente está fazendo um esforço para virar SaaS.
né? Então a gente quer levar esse modelo como modelo recorrente, que a gente consiga, de repente, subscrição, continuar trabalhando. Então o nosso cliente pode ser a empresa ou pode ser o próprio operador de drone. Ele vai utilizar, né, toda a capacidade de processamento que a gente tem. Muito legal. Cara, acho que teria assunto aqui pra gente discorrer. É muito legal um bate-papo, assim, com qualidade, né? Eu até olho você, assim, eu vejo Steve Jobs na minha frente, que quem sabe, né, daqui uns anos aí... mas vamos lá. Cara, vamos entrar aqui nas considerações finais, né? Ô, Alisson, qual dica você daria, sabe, pra essa moçada que tá acompanhando o nosso conteúdo, né? Pra aquele que sonha realmente ter um negócio e colocar sua startup no ar, assim, em poucas palavras, sendo objetivo, qual a dica de ouro que você dá para essa galera aí? Ó, João, na verdade é estar aberto às oportunidades que aparecem, né? E aí, oportunidades, entenda como, sei lá, chamadas que estão aí disponíveis para ajudar, chamadas que estão aí para você fazer inscrição, até mesmo rede de mentorias que a gente tem, um monte, né, aí interessado, mas sobretudo que a gente não pare apenas no conhecimento superficial, sabe? Que a gente avance a partir dali. A gente tem ali formações, aqui em Presidente Prudente mesmo, né, uma riqueza muito grande, né, de universidades que formam, né, ano a ano, né, profissionais, mas que às vezes esses profissionais não olham para as oportunidades que tem fora daquilo que ele, sabe, da vertical específica ali que ele caminhou, mas que na verdade não é uma mudança gigantesca, é um ajuste que às vezes vai abrir, né, uma nova possibilidade para ser explorada. Legal. Diogo? Cara, um bate-papo muito legal. Dependendo de mim, eu ficar aqui o dia inteiro, assim, que eu gostei bastante. Gostaria até de conhecer um pouco mais a empresa, mas eu acho que essa é a ideia, né? Deixou bem claro aqui, né? O networking ajuda muito, né? Igual a gente tem um hub aqui, a gente tá participando de uma comunidade para incentivar a região de Prudente, né? Que é o West Valley. Estamos junto também com a Apollo Inc., as empresas de tecnologia aqui de Prudente. Então, assim... buscar esses caminhos é essencial, né? Que você vai ter muito networking, vai ter ajuda nesse meio do caminho. Eu acho que isso é bem interessante para qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de startup. Então, assim, é um cara que está no caminho certo e serve de inspiração para muita gente. Com certeza. E, na verdade, a gente falou bastante, né, sobre cases específicos, mas a gente tem uma equipe que é fantástica também. Uma equipe que 100% veio da academia. A gente não foi ao mercado procurar aquele cara que tinha aquela experiência. Não. A gente pegou, na verdade, para vivenciar essas transformações que são diárias que a gente está vivendo. Né? E 100% da nossa equipe, né, veio da academia. Né? 90% veio direto, sem uma experiência prévia ali. E aí, quando a gente ia conversar... Alisson, mas eu não tenho experiência. Aí você ia ver, o cara fez um TCC fantástico, fez uma dissertação. Né? Isso é experiência. Com certeza. Né? Isso é experiência. Muito bom. Alisson, cara, queria agradecer sua disponibilidade em poder compartilhar um pouquinho dessa história de sucesso aqui pra gente. Eu acho que é uma história que tá iniciando, né? Tenho certeza, já fica aberto aí novos convites para você estar vindo aqui compartilhar novas conquistas aí que a Inspectral vai adquirir nesses anos. E quem, né, nos acompanhou, vocês viram um bate-papo extremamente rico de conteúdo, né, informações extremamente relevantes. Você que é estudante, você que é empresário, você que é empreendedor de startup, pode estar utilizando dentro do seu negócio. Galera, então, sendo assim, encerramos o nosso primeiro episódio, Bate-Papo com Startup, com a Inspectral, com o Alisson, Diogo Faquinha aqui ao meu lado. E é isso aí, galera. Estamos aí esperando vocês nos próximos episódios. Um abraço a todos. Valeu.